Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de naturopatia. Eu sou Fernanda Natu, naturopata holística, e hoje a gente vai falar de todos os tratamentos naturais para os cabelos. Bom, esses tratamentos naturais então vão ajudar não só na saúde dos fios, né, para dar brilhos, até fechar as cutículas, hidratar, como forma de umectação também, como tratamento para o couro cabeludo, então para estimular os folículos capilares, para evitar a caspa, equilibrar a oleosidade, ou para quem tem excesso de secura no couro cabeludo, e aí equilibrando a oleosidade e a caspa, isso também contribui para que cresça mais e de maneira mais saudável, isso de forma 100% natural. É válido sempre falar para a gente observar a nossa rotina, então nesse tratamento natural, numa terapia holística, a gente sempre vai olhar para a sua rotina. Então assim, a alimentação, o tratamento natural de fora para dentro e de dentro para fora tem que ser saudável, tem que ser o mais natural possível, o mais equilibrado possível. Então como que está a sua alimentação? Às vezes você não se alimenta bem e o cabelo está caindo e não está crescendo, enfim. Bom, a partir disso a gente pode pensar, né, para consumir alimentos quanto mais naturais possível. Eu sei que hoje em dia é muito difícil consumir tudo orgânico. Eu, por exemplo, não consumo tudo orgânico, né, pelo preço mesmo, que não é acessível para os lugares, para as regiões, mas se você tiver um espacinho também para plantar aí alguma coisa mais natural, aqui eu tenho um pedaço aí de uma hortinha, então tem espinafre orgânico, tem alface, isso já vai ajudando também a questão da sua alimentação. E aí, antes de você fazer qualquer tratamento, eu indico você fazer um exame de sangue completo, que você possa ver as vitaminas que estão ok, as vitaminas que estão baixas, né? Hoje em dia a gente tem muita falta de vitamina D, infelizmente, que é a vitamina do sol, porque a gente só fica dentro, né? Não é todo dia que a gente tem tempo de tomar sol, muito raro, inclusive. Então, dessa forma você consegue identificar as vitaminas, conseguir repor e também mudar a sua alimentação, as coisas que você consome, isso também já vai ajudar muito. A rotina também, quando a gente fala holisticamente, então olhando a sua rotina, o estresse, a ansiedade, tudo isso pode ocasionar uma queda maior de cabelo. E também é natural, conforme a gente vai ficando mais velha, essa queda acontecer. Alterações hormonais também, nós mulheres que temos bastante alteração hormonal, inclusive, os homens também, com o passar dos anos isso vai caindo, então é natural que a gente não fique com um cabelo de sempre para sempre, a gente tem que ter essa ciência, mas existem muitas formas na natureza que nos ajudam a cuidar dos fios, cuidar do nosso couro cabeludo, e a gente já vai ver todas essas formas. Bom, já tem alguns anos que eu faço uso de tônico caseiro, que eu faço uso de enxágues, o último enxágue, não sei se vocês já ouviram falar, é muito comum ouvir falar do último enxágue de vinagre de maçã e o de arroz, não sei se vocês já fizeram também, me deixa aí nos comentários, mas eles são bem comuns e é muito fácil de fazer, eu já faço há alguns anos, e inclusive os tratamentos naturais ajudaram muito o meu cabelo. Eu sempre tive a raiz muito oleosa, e isso, né, na época de escola era o ó, porque eu lavava no dia seguinte estava oleoso, e aí você fica com aquele aspecto de desleixada, que não toma banho, não era nada disso, era um excesso mesmo de oleosidade, que eu tenho inclusive até hoje, mas os tratamentos naturais me ajudaram. Hoje eu consigo ficar dia sim, dia não, 2 dias até, sem ficar aquele aspecto mega gorduroso do cabelo. Inclusive até amamentando a minha filha, eu acredito que eu tenha passado esses hormônios, ela teve dermatite seborreica, muito pelos meus hormônios que eu passo pra ela, então olha só, tenho essa questão da oleosidade bem forte, mas ainda bem que a gente tem esses tratamentos. E os enxágues eu já faço há muitos anos também, gosto muito de fazer, e a gente vai aprender um pouquinho mais a fundo eles também. O primeiro item da naturopatia que eu vou falar pra vocês é o top 1 pros cabelos, que eu sempre falo, que eu sempre menciono, que é o alecrim. Não só a erva, quanto o óleo essencial de alecrim também, obviamente. Vai ser incrível, ele tem função vasodilatadora, estimula a circulação da região, então estimula o crescimento dos folículos capilares. Ele também é adstringente, então essa questão da oleosidade, ele equilibra, né, o sebo mesmo, para que não tenha tanta oleosidade,
com isso não obstrui os poros e aí os fios conseguem crescer com maior saúde, conseguem crescer com maior frequência também. Ela também melhora a oxigenação então da região, combatendo, né, a oleosidade, sujeira, igual eu falei, combate micro-organismos, então tem a propriedade antifúngica, antibacteriano. E aí, você usando, combate todas essas sujeirinhas, equilibra a oleosidade e aí os fios conseguem crescer mais rápido. Alecrim, inclusive, tem uma pesquisa que fala dos efeitos para alopécia, que é aquela doença, né, que faz a queda de cabelo. Então, eu vou ler aqui para vocês. Olha só, Rosmarinus officinalis, que é o nome científico do alecrim, é uma planta medicinal com diversas atividades, incluindo o aumento da perfusão microcapilar. O presente estudo teve como objetivo investigar a eficácia clínica do óleo de alecrim no tratamento de alopécia androgenética, e comparar seus efeitos com o minoxidil 2%. Pacientes com alopécia foram aleatoriamente designados para o uso de óleo de alecrim ou minoxidil a 2%, por um período de 6 meses. Após uma visita inicial, os pacientes retornaram à clínica para avaliações de eficácia e segurança a cada 3 meses, ou seja, eles retomaram basicamente 2 vezes. Uma avaliação microfotográfica profissional padronizada de cada voluntário foi realizada na entrevista inicial, após 3 meses e após os 6 meses. Nenhuma mudança significativa foi observada na contagem média de cabelo no ponto final de 3 meses, nem no alecrim, nem no grupo do minoxidil. Em contraste, ambos os grupos experimentaram um aumento significativo na contagem de cabelo no ponto final de 6 meses em comparação com a linha de base e ponto final de 3 meses. A frequência de coceira no couro cabeludo nos pontos de teste de 3 e 6 meses foi significantemente maior em comparação com a linha de base em ambos os grupos. A coceira no couro cabeludo foi mais frequente no grupo do minoxidil em ambos os desfechos avaliados. Os resultados do presente estudo fornecem evidências com relação à eficácia do óleo de alecrim no tratamento da alopécia. Olhem isso! Os dois, após 3 meses, beleza, não teve mudança significativa. É o que eu falo, é um tratamento, precisa de calma, precisa de cuidado. A alopécia, inclusive, é uma doença mais, assim, forte, né? Não é qualquer quedinha de cabelo. Mas depois desses 3 meses, nenhum remédio artificial que provavelmente tenha seus efeitos colaterais, inclusive muitos medicamentos para estímulo de crescimento capilar, dá o quê? Impotência nos homens, enfim, uma série de coisas terríveis. Então, vamos para o mais natural, obviamente, não só porque eu tô falando, por essa pesquisa também que foi realizada aí. E aí, depois dos 6 meses, teve aumento significante dos 2 grupos, ou seja, o natural e o artificial, quem que você escolhe. E teve muita coceira no grupo do minoxidil e o alecrim não, porque ele é adstringente, ele é antimicrobiano, ele vai combater a coceira, ele vai estimular os folículos capilares, ele vai equilibrar a oleosidade de forma a gente biocompatível com o nosso corpo porque é natural. Então, olha só que incrível aí o uso do alecrim. Outra erva que eu não posso deixar de mencionar, ela também tem o óleo essencial, é a calêndula. A erva, né, da calêndula, a flor, né, na verdade, ela é incrível, tem propriedades também cicatrizante, anti-inflamatória. Então, para dermatite seborreica, que eu mencionei, ela vai ser incrível para repor mesmo os nutrientes, ela auxilia a dar mais brilho, mais saúde para os fios. Lavanda também, lavândula angustifolha, alfazema, tanto a erva, né, quanto o óleo essencial, também é incrível. Inclusive, a lavanda tem propriedades calmantes, que aí se a sua queda de cabelo, por exemplo, for ocasionada por um estresse, então é esse o interessante das terapias naturais, né? A gente não vai tratar só aquela questão em si, aquela questão física, porque a gente pode trabalhar o lado emocional também, que a lavanda, a calêndula também, com essas propriedades ansiolíticas, elas vão auxiliar na questão da ansiedade, no estresse, vai te ajudar a dormir melhor. Tudo isso vai contribuir para uma maior saúde, um maior bem-estar a nível emocional, mental, e isso vai refletir no físico também. Além disso, a lavanda é muito comum pela ação cicatrizante, pela ação anti-inflamatória, riquíssima também. Então, para todas as feridinhas que você pode ter no couro cabeludo, para
feridinhas, coceiras, alergias também, você pode com certeza usar a lavanda, tanto o óleo essencial quanto a erva. A gente já vai ver um pouco mais as formas de uso. Mas, sabe, alergia, deu coceira, deu alguma reação, sei lá, algum shampoo, alguma tintura que você usou, esse é outro item que a gente tem que falar, né? A saúde dos fios reflete muito com o que a gente está fazendo deles. Então, você utiliza secador todos os dias, por exemplo? A temperatura quente não é saudável para o cabelo, não é saudável nem para o couro cabeludo. Então você usa secador todos os dias? Eu faz anos que eu não uso secador nenhum. Meu cabelo ele nem tem uma taxa aí de crescimento muito avançada, ele demora um pouquinho para crescer, é o natural. Isso também conta, né? De pessoa para pessoa. Tem pessoas que você vê com o cabelo até o chão que cresceu em um dia e em um ano, né? Um dia não, pelo amor de Deus. Mas em um ano que cresce dessa forma. Aí chega eu lá, eu cortei aqui, demorou não sei quanto tempo para crescer. Isso vai de pessoa para pessoa, às vezes não é questão de vitamina, não é questão de cuidados, como eu falei, eu me alimento bem, eu uso as terapias, eu não tenho essa questão de vitamina baixa, eu não preciso repor nada, isso eu vou avaliando sempre, né? Então tem essa ciência também, que cada um é cada um, não fica olhando o cabelo do vizinho, seu cabelo é lindo do jeito que é, tá certo? Mas ainda assim a gente pode cuidar, né, com essa questão. Então secador, fora isso, chapinha, né, a prancha queima muitos fios, eu uso assim esporadicamente para uma festa, né? Se você usa todo dia, semanalmente, você poderia rever esse hábito, né? Deixa aí seu cabelo ao natural. Meu cabelo, por exemplo, ele foi dando uma enrolada com os anos, ele era lisão, minha mãe chamava inclusive de boi lambeu, porque parecia, era liso demais. E ele foi encaracolando um pouquinho, ficando com essas ondulações, e eu adorei. Outras pessoas têm o cabelo mais liso e querem ficar ondulando também com o babyliss, com tem aquela prancha que faz essas ondinhas, né, que pega assim. Então todas essas temperaturas muito altas para os fios, não vai ser muito alta, né, para os fios, não vai ser interessante. Então reveja, deixa para usar naqueles momentos mais especiais aí da sua vida, de festas, de alguns eventos. E aí dessa forma você já tá também tratando melhor. Fora isso, as tinturas. Eu faço luzes muito de vez em quando, eu fazia até mais, eu parei por um tempo, aí fiz algumas e dei uma cessada, porque eu vi realmente como elas acabavam agredindo. Então existem também salões que tratam de fazer luzes, de clarear de formas naturais, inclusive a lavanda que eu estava mencionando e a camomila, que também tem as mesmas propriedades aí, cicatrizantes, calmante, anti-inflamatória da alfazema e da calêndula que a gente estava falando, que elas têm propriedades sim de clarear o cabelo. Os químicos que ela tem, a calêndula também, até porque elas são bem primas aí, a calêndula e a camomila, elas têm sim essa propriedade de clarear o cabelo, não é mito, não é uma inverdade. Inclusive, especialmente quando a gente passa e vai para o sol, porque esses químicos eles vão oxidando e ajudam a clarear. Mas se você tiver o cabelo escuro, castanho, isso não vai acontecer, não é que você vai passar um chá de calêndula e vai ficar com luzes, tá? Isso realmente não tem como, porque ele vai oxidar, então ele vai amarelar o seu tom, e aí se você tiver o cabelo castanho, ele vai deixar mais avermelhado, enfim, vai deixar mais alaranjado, né? Mas luzes não vai ficar, né? Mas ele ajuda a dar essa clareada. Se você tem um cabelo loiro, quer dar uma ativada aí no seu tom, é interessante sim. E se você realmente quiser fazer luzes, quiser pintar de alguma outra cor, mais escuro, mais claro, colorido, pesquise um pouco mais sobre aquela tinta. Hoje em dia a gente tem tintas naturais aí mais acessíveis também, tem formas de pintar o cabelo que não é definitiva, então agride um pouco menos, ou faça como eu, que faz luzes, mas não com tanta frequência. Você pode pensar em fazer mais distante da raiz para ficar um pouco mais discreto. Enfim, fica uma dica aí, tá bom? Só pra gente ir repensando em algumas formas. Outra erva que eu adoro para os fios é a sálvia. A sálvia, inclusive, ela tem propriedades para escurecer o cabelo. Diferente do que eu falei da calêndula e da camomila, a sálvia ajuda a dar uma escurecida, inclusive para os fios brancos. Então, se você chegou aí na melhor idade e quer dar uma escurecida nos fios, a sálvia é interessante, você pode combinar com o alecrim e o tomilho. Além disso, ela é
tem propriedade antioxidante, então evita a oxidação mesmo dos fios, protegendo aí, deixando mais saudável. Também tem essas propriedades mais secativas, então adstringente para evitar a oleosidade aí do couro cabeludo e, como eu falei, consequentemente, evitando a oleosidade, não obstrui os poros, deixa que os fios cresçam com mais saúde, cresçam melhor. A salsinha também, que a gente só conhece como tempero, ela tem muitas propriedades também para inibir essas glândulas sebáceas de ficar produzindo tanta oleosidade em excesso, então ajuda na adstringência do seu couro cabeludo. Também para questões de vermelhidão, inchaços, processos inflamatórios, ela vai auxiliar e aí também dá o brilho nos fios. De óleos vegetais, eu recomendo muito vocês usarem um óleo de jojoba, eu adoro para o cabelo. Super hidratante, super para fazer uma umectação, por exemplo. Você pega o óleo de jojoba e o de abacate, eu também adoro para os cabelos. Falaram muito aí uma época sobre óleo de coco, né? Também é interessante, mas ele é ainda mais pegajoso. Então, para quem tem um cabelo mais fino, por exemplo, como o meu, ele vai dar uma pegada aí nos seus fios que você tem que lavar aí com as 2, 3 camadas de shampoo depois para tirar. Então, de repente, se você tem um cabelo mais cheio, um cabelo crespo, um cabelo mais volumoso, vai ser legal para você. Até quem tem cabelos assim, mais que querem definir os cachos, quer definir as ondas, enfim, esse crespo no cabelo, você pode pegar o óleo, o próprio óleo de coco, por exemplo, colocar uma pequena quantidade na palma da mão e aí vir definindo os seus cachos assim todos, ó, como se ele fosse o reparador de pontas mesmo, como se ele fosse um gel, um creme assim que você tá utilizando. Só tome cuidado para não pegar uma grande quantidade e ficar com aquele aspecto muito oleoso. Mas como umectação, então, se você tem mais volume, o óleo de coco sim é interessante. Se não, eu gosto muito de jojoba e abacate. Até mesmo para quem tem bastante volume, o de jojoba e abacate eu adoro. Então você pega o óleo, basicamente, deixa eu ver se consigo mostrar aqui pra vocês. Esse aqui tava até fechadinho. Então você vai pegar aí uma quantidade. Como meu cabelo é fininho, eu tenho muito pouco cabelo, naturalmente. Desde sempre meu cabelo era... Na minha infância, minha mãe queria fazer penteado, botava a presilha, ela caía de tão fininho que meu cabelo é. E aí, ó, você pode ou definir seus cachos, suas ondas, ou você fazer uma umectação, que aí você vai pegar uma quantidade maior do óleo e vai passar mesmo. Pode botar uma touca térmica, pode fechar assim, pode botar uma touca térmica e deixar agindo aí, sei lá, 30 minutos. Deixa agindo e aí depois você toma banho. Não é bom ficar com ele, quando você está fazendo uma umectação, colocando muito, por muito tempo. Essa outra forma que a gente só passou um pouquinho, aí tudo bem. Quem tem cabelo liso pode dar uma puxadinha assim, gentil, também equilibrando o frizz um pouquinho. E pronto, usa como um reparador de pontas mesmo. De óleo vegetal para crescimento do cabelo, o óleo de rícino com certeza é o meu favorito. Tô sem ele aqui, tá lá no meu ateliê. Mas o óleo de rícino, ele é o top 1 para o crescimento de cabelo. Não só cabelo do couro cabeludo, mas, por exemplo, da sobrancelha. Você pegar um cotonete, pegar o óleo de rícino, passar um pouquinho assim na sobrancelha, auxilia para ele crescer. Só cuidado para não cair nos olhos, obviamente. Mas no couro cabeludo também, pegar um pouquinho do óleo e fazer uma massagem assim, ó, com movimentos circulares no couro cabeludo. Faz essa massagem. A massagem também, quando a gente mexe assim o couro cabeludo, isso estimula a circulação também. E você pode até jogar tudo assim pra frente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Que aí você também estimula para que o sangue vá para aquela região, para a circulação de sangue naquela região. E aí isso também estimula. Então você faz dessa forma, ficou o cabelo até aqui na câmera. Você faz dessa forma
de massagem também, uma massagem terapêutica, relaxante e estimulante pro couro cabeludo, né? O óleo de rícino tem ômega 6, tem ômega 9, vai repor aí os nutrientes. Óleo de jojoba, de abacate também tem vitaminas, nutrientes, vai contribuir para maciez dos fios, para desembaraçar, para hidratar, para fechar a cutícula, né? Fechar as pontinhas para não ficar com ponta dupla, por exemplo. O extrato de jaborandi também é incrível, eu adoro extrato de jaborandi pros cabelos. Ele é um extrato, então não é como um óleo, ele é mais líquido. E aí, por exemplo, você pode colocar num potinho de spray e espirrar nos seus fios o extrato de jaborandi. Só buscar um extrato de boa qualidade, né? Sem estar misturado com várias coisas. Inclusive, isso é um adendo aí que eu faço. Uma vez minha mãe comprou numa loja de cosméticos um óleo de coco. Tava bem grandão assim no pote, óleo de coco. Aí eu achei que era um produto naturebão, assim, eu nem li os componentes. Pois bem, meu marido, ele fez uma tatuagem, eu falei, passa o óleo de coco na tatuagem, né? Deu uma reação tremenda. Aí eu fui olhar, não era óleo de coco. O óleo de coco tava lá nos últimos componentes do produto, da parada ali. E de início tinha um monte de coisa errada, BHT, vários componentes químicos super errados, assim, sabe? Que eu sou designer de cosméticos naturais, eu devia ter visto, obviamente. Mas aí eu bati o olho, eu vi um monte de componente químico artificial que eu sei que são péssimos. E eu tinha mandado ele botar na tatuagem, olha só, deu reação, óbvio. Então, assim, sempre vejam a composição química atrás. Até farmácias de manipulação, lojas de coisas mais naturais, às vezes eles vendem esses produtos que aparentemente são naturais, mas não são. E é já uma dica, o primeiro que vai ali na lista é o que tem em maior quantidade. Então, às vezes fala, óleo de abacate, você vai ler, tem... óleo de não sei o que, tem às vezes até componente animal e por último óleo de abacate. Você fala, não vou comprar, tá? Já fica essa dica aí pra vocês. Outra dica também que pode parecer muito louco pra vocês, mas há alguns anos eu fiz uso de um tônico de alho pro cabelo. Alho e cebola são incríveis pro cabelo. Mas, obviamente, o cheiro não é nada agradável pra gente passar nos fios, nem no couro cabeludo, né? Você vai pegar aí o alho e cebola, passar. Mas eles são incríveis realmente pelas propriedades antioxidantes, cicatrizante, de reposição aí dos nutrientes, das vitaminas. Alho e cebola são incríveis. Tem como você bater mesmo a cebola no mixer, no liquidificador com um pouco de água, passar no seu cabelo, o alho também, deixar agindo e tirar. Você pode fazer como um tratamento de final de semana, por exemplo, que aí, sei lá, você vai ficar em casa, você passa, coloca a touca aí, depois tira com shampoo, vai sair. Vai ficar aí o cheiro aí pra sempre, tá certo? E esse tônico aí eu fiz o uso uma vez, mas ele tinha umas coisinhas que não eram muito naturais também. Mas fica de informação para vocês que alho e cebola são incríveis também. Outros itens aí é o cravo e a canela. Tem vitamina A, K, B12, repõe os nutrientes, tem super propriedade antioxidante, anti-inflamatória, que é uma das causas da calvície aí, devolver o brilho, é incrível, canela e o cravo. E aí uma dica que eu dou pra vocês, por exemplo, vocês pegarem, a gente já vai falar um pouco como usar o óleo essencial e as ervas, tá? Mas, por exemplo, tem lá o seu negócio de shampoo, finge que isso aqui é o seu shampoo. Você vai pegar cravo da Índia, cravinho assim, ó. Você pega os cravinhos, coloca aí, sei lá, uns 15 cravinhos nos seus 500 ml de shampoo, deixa fechado por 15 dias. Não vai colocar os cravinhos e já vai começar a usar, porque eles vão demorar um tempinho para o seu shampoo absorver. Isso é outra coisa, shampoo e condicionadores mais naturais possíveis, tá? Que vocês devem usar, veja a composição química. Eu faço meu shampoo, meu condicionador próprio, faço meu shampoo e condicionador sólidos, inclusive, que são 100% naturais, tem óleos essenciais que já ajudam em todas essas questões, mas enfim, então você escolhendo um shampoo de boa qualidade, não precisa ser o mais caro da vida, um shampoo mais natural. E aí você coloca esses 15 cravinhos da Índia, ou você coloca alguns pauzinhos de canela, por exemplo, como a gente falou, o cravo, ai, maravilhoso, e canela são incríveis. Já coloca na sua alimentação também, se você ainda não tiver o costume.
coloca ali dentro, dá uma agitada, deixa por 15 dias, pode agitar aí dia sim, dia não, pra dar uma misturada, e depois desses 15 dias você vai usar o seu shampoo, ou o seu condicionador também você pode pôr, mas é que no shampoo vai agir aí no couro cabeludo, né? Então entra na corrente sanguínea, inclusive essa outra questão, o que você põe no seu couro cabeludo absorve aí pelo seu organismo, na pele por completo, em todo o nosso corpo, então a gente tem que ter esse cuidado, e aí você utiliza com todas essas propriedades da canela e do cravo, você vai estar já colocando aí pra agir no seu cabelo. Bom, e agora falando dos enxágues que eu mencionei pra vocês, por que o vinagre de maçã ele vai ser ótimo para o último enxágue? Ele ajuda a equilibrar o pH do nosso couro cabeludo, então, e ele também dá um brilho, dá uma maciez que a gente não acredita e não fica o cheiro de vinagre no cabelo. Então como que a gente vai fazer? Tanto o enxágue de vinagre de maçã quanto a água de arroz, lavou o arroz, deixa ele, lavou ali, vai sair aquela aguinha, você não joga fora. Inclusive, é uma coisa que eu faço, tudo que eu lavo assim de legumes e tal, eu deixo esfriar e jogo nas plantas, porque tem ali seus nutrientes, né? Só a gente pensar, saiu ali água, por que fica verdinha, né? Ou amarelado, enfim. Mas aí você pega essa água de arroz, ou você faz um chá, faz um litrão aí de chá de calêndula, camomila, alfazema, salsa, alecrim, como a gente falou, sálvia, que é incrível, tomilho também, você pode ir variando, cada dia fazer cada dia que for lavar o cabelo, né? Até uma indicação que eu dou pra vocês que não é muito interessante lavar o cabelo todos os dias. Já vi alguns lugares falando, isso é mito, pode lavar sim. Mas pensem que naturalmente o nosso corpo, ele produz uma proteção natural, e pensa, todo dia a gente colocando, por exemplo, água quente, quando tá frio. A água quente também é mais prejudicial, conforme você possa, dependendo da região que você mora, dependendo do clima, tomar banho com a água mais fria possível, que é mais também saudável para os nossos fios, pensando em hidroterapia, né? Ou você pode também, como eu já fiz algumas vezes, eu tomava banho, pegava os meus fios e enxaguava melhor na água fria, na pia. Então lavei normal, tirei shampoo, tirei o resto de condicionador, saí do banho, lavo na água fria da pia, que ajuda a selar melhor as cutículas, é mais saudável para nossos fios, a água mais fria. Então lavar o cabelo todos os dias também não é muito interessante. Voltando, fez seu litrão de chá com algumas dessas ervas, principalmente que eu falei que são as melhores. Fez ali o litrão, por infusão a gente vai fazer esse chá. Aí, né, se você tiver com frio, tiver um clima frio aí na sua cidade, você procura fazer esse chá um pouco antes de tomar banho para ele continuar morninho. Porque aí depois de lavar com shampoo, lavou com condicionador, tirou todo o excesso, você vem com o seu chá e joga em todo o cabelo como último enxágue. Então fechou o chuveiro, fechou ali sua torneira, vem e faz o último enxágue jogando no couro cabeludo inteirinho todo esse chá, deixando cair aqui. Se você quiser também colocar num pote um pouco desse chá, coloca ali as pontas dos seus fios, se você tiver o cabelo mais comprido, quiser fazer isso, coloca ali dentro da bacia, deixa uns 2 minutinhos agindo e não lava mais, não passa água, não passa nada. Vem com a toalha, isso também é uma outra dica. Quando a gente vai enxugar os fios, eu já vi pessoas fazendo isso aqui, ó, pegando e fazendo assim, ó. Você tá esfregando, friccionando um fio no outro, e isso abre a cutícula, isso não é nada bom. Então você vem, depois do banho, outra dica é você vir e enxugar, espremendo assim de leve, enxugando assim com delicadeza, penteia, mas sem friccionar, sem esfregar um fio no outro, sem esfregar os fios na sua toalha, tá certo? Mas aí esse enxágue vai ser o último. Você também pode usar meia parte de vinagre de maçã, meia parte de água. Então já deixa ali separado o vinagre, ou 1/3 se seu couro cabeludo for mais sensível. Completa com a água do chuveiro, fecha o chuveiro
e joga como último enxágue. Por exemplo, a água de arroz é a mesma coisa. E enfim, essas são formas de último enxágue super simples, super fácil de fazer. Eu sempre faço e eu adoro. O alecrim, inclusive, já fica a minha dica que é meu top 1. De cromoterapia, falando um pouco, a gente vai aplicar em casos de irritação, tal, no couro cabeludo vermelhidão, a gente pode vir aplicando o azul. Pode aplicar também o verde, deixar aplicando aí, fazer uma aplicação toda no couro cabeludo. Certo? Para cura aí de vermelhidão, coceira, alergia. Obviamente, né, pessoal, se você tiver o couro cabeludo muito sensível, muitas complicações, faça um teste aí antes de utilizar. Outra forma que a gente pode utilizar é fazendo esse mesmo chá, colocando num frasco assim de vidro, por exemplo, e completando com algumas gotinhas de óleo essencial para questões mais avançadas, assim, de caspa muito recorrente, queda de cabelo muito forte, que mais? Seborreia em demasia, assim, a gente pode fazer a 10, 20, 30% se não tiver nenhuma contraindicação daquele óleo essencial. Lembrando que o alecrim, o tomilho são mais estimulantes, energizantes, então tem algumas contraindicações e aí eu não indico utilizar muito à noite se você for sensível a isso, tá? Para não atrapalhar também no seu sono. Mas de qualquer forma, fez o chá, você pode misturar as gotinhas aí de óleo essencial e aplicar aí nos seus fios. Então vem com spray, vem aplicando seu couro cabeludo. Eu faço um tônico capilar extremamente potente, mas aí essa é uma outra forma de você fazer com o chá e o óleo essencial, qualquer um dos óleos essenciais das ervas que eu mencionei para cada questão, principalmente que você estiver buscando, né, como tratamento. E aí esse spray, sim, você pode deixar agindo aí umas 2 horas para ir fazendo o efeito. E, enfim, e também, claro, se você quiser fazer hidratante, você pode pegar já no spray e ir passando aqui. No shampoo também dá pra você colocar óleo essencial no seu condicionador, no creme pra pentear, né, óleos essenciais mais hidratantes que dão brilho, vetiver, olíbano, mirra, gerânio, ylang-ylang, patchouli, vão ser incríveis também, a própria lavanda, obviamente. Pra questão da caspa também o tea tree, melaleuca, eu tenho inclusive aqui um vídeo falando tudo sobre melaleuca, tudo sobre lavanda, já deixo aí pra vocês assistirem, tá certo? E é isso, espero que vocês tenham gostado, espero ajudar, deixem aí embaixo seus comentários, suas opiniões aí sobre todos esses assuntos. Quando fizerem também, volta aqui pra me contar como é que foi e deixa aqui embaixo também o próximo item que vocês querem que eu traga, né, de assunto da naturopatia numa próxima aula. Um super beijo, obrigada pela companhia e até a próxima!